Boa tarde, galerinha do 9º ano do Fluminense. Tudo bem? Bom, a aula de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo sobre a geografia física do continente europeu, agora enfatizando principalmente a vegetação e o clima desse continente, do qual acaba sendo o fechamento da nossa matéria para a nossa prova, que ocorrerá na segunda semana de maio. Tá? Então preste bastante atenção que a gente vai devagar trabalhar um pouquinho esses conteúdos, ok, galera? Então vocês devem estar percebendo aí na imagem, né, um mapa da Europa, um mapa físico da Europa, do qual a gente vai, a partir desse momento, visualizar um pouquinho a diferente cobertura vegetal, tá? Ou seja, os biomas que formam o continente europeu, ok? E vamos fazer algumas observações. Então faz parte da chamada geografia física do continente europeu. Vamos falar um pouquinho agora inicialmente sobre a vegetação e depois o clima, fechando nossa matéria de primeiro bimestre. Vamos lá? Bom, aqui ele coloca para a gente nessa imagem, né, diferentes tipos de cobertura vegetal, né, ou de florestas do continente. Tá? E isso a gente percebe que depende muito, inclusive, da questão climática, tá? Bem como do relevo, para que essa cobertura vegetal se desenvolva. Então você tem áreas muito frias do continente europeu, você tem áreas polares, a gente consegue visualizar algumas regiões de florestas, tá? Bem como a vegetação do tipo mediterrâneo, que é muito característica ali do sul do continente europeu, que a gente vai visualizar agora. Então ele coloca para a gente aqui o estrato arbóreo, seriam árvores acima de 10 metros, o estrato arbustivo, né, arbustos lenhosos, estrato herbáceo, plantas não lenhosas, né, geralmente rasteiras, e estrato mucinal ou musgos, no qual a gente comumente vê naquelas áreas de degelo do continente europeu, que é chamada tundra, ok? Aqui mais um gráfico que procura de alguma forma nos mostrar essa cobertura vegetal. Então de cima para baixo as áreas mais frias até as áreas mais quentes do continente europeu, lembrando que boa parte do clima, né, boa parte da diversidade climática da Europa é de climas temperados para frios, tá? Então a gente não tem que ter na cabeça que nada tem a ver com os climas que a gente verifica aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Então você tem até alguns momentos de calor no continente europeu, óbvio, tá? Principalmente ali na região do Mediterrâneo. No entanto, não se compara aos verões rigorosos que nós temos aqui na América do Sul. Então você tem ali a tundra, né, que a gente acabou de comentar, geralmente em regiões polares, tá? A floresta chamada taiga, muito comum na Rússia, tá? A floresta de pinheiros, de coníferas, e a floresta de folha céduca, ou seja, no caso da Europa, a gente vai perceber que são os chamados maguis ou garrigues, tá? Que é uma vegetação de menor estatura, tá? E mais espaçada. A gente vai ver agora nas imagens a seguir. Que ele coloca para a gente, geograficamente, a localização desse tipo de vegetação. Tá? Em verde claro a gente consegue ver ali a tundra, né, boa parte ali do centro da Europa. Ao norte da Europa a gente consegue verificar a floresta boreal, floresta temperada, boa parte do continente, vegetação de altitude, tá? Corresponde ali às áreas dos Alpes, dos Apeninos e aquela região montanhosa ali no Cáucaso, próximo à Turquia, estepes e pradarias, mais ali ao sul da Rússia, e a vegetação mediterrânea, né, mais ao sul do continente, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, etc. Então aqui ele apresenta para a gente algumas dessas características da floresta mediterrânea.
que possui um clima um pouco mais elevado, tá? Também com um elevado nível pluviométrico comparado ao restante do continente, até porque é uma floresta de áreas litorâneas, tá? Do qual você tem uma grande variedade de fauna e flora, tá? Bem como se percebe também uma grande variação de temperatura. Aqui as imagens que nos mostram como é essa floresta mediterrânea. Os maquis e o garrigue, que eu havia comentado com vocês, características dentro dessa formação vegetal, muito comum, né, no clima temperado mediterrâneo. Aqui a foto do maquis. Verifica-se muito esse tipo de vegetação na Espanha e Portugal, na Península Ibérica. E o garrigue, que é mais espaçado, né? Você tem árvores mais espaçadas. Bom, clima temperado mediterrâneo. Infelizmente no verão a gente verifica muitas queimadas nessa região. Aqui um pouquinho já do clima temperado oceânico e a formação vegetal nessa região, tá? É uma floresta geralmente formada por pinheiros, tá? Norte e centro da Europa, isso é bem comum, áreas de maior altitude, tá? Bem como a gente encontra algumas pradarias, lembra um pouquinho do Pampa gaúcho, né? São áreas que são utilizadas na Europa para a criação extensiva de gado, principalmente, e de ovinos e caprinos. Aqui um exemplo disso, como acabamos de ver. Áreas de pastagem. Clima temperado marítimo. Um pouquinho do exemplo dessa cobertura vegetal. Então, como vimos, né? A pradaria e a floresta mista. Também muito comum nessa parte de clima temperado, que é um clima um pouco mais elevado, tá? Temperaturas maiores um pouquinho maiores do que das áreas de clima mediterrâneo, tá? De vegetação mediterrânea. É um exemplo da estepe, né? Tem muito na Rússia, no sul da Rússia, esse tipo de bioma. Clima temperado continental, floresta mista. A taiga, né, que é a floresta de pinheiros, também muito comum aqui no Brasil, Santa Catarina, é um clima subpolar. Exemplo aqui em imagem, né, desse bioma no verão. E no inverno essa vegetação coberta de gelo. Características da tundra. Bom, esse bioma que a gente verifica em áreas de clima polar na Europa, a tundra, é o tipo de vegetação rasteira, né, formada por musgos, líquens, que a gente só verifica no verão, tá? Porque toda essa cobertura vegetal ela fica recoberta por gelo durante boa parte do ano. E trata-se de uma área também de verão muito curto, então você só consegue verificar esse tipo de bioma no degelo, tá? Que é quando esse tipo de vegetação consegue florescer. Como aparece agora para a gente. Bom, vamos analisar um pouquinho do clima europeu. A gente viu um pouquinho da vegetação, né, dos biomas, a diversidade de biomas. Vamos analisar um pouquinho do clima, diferentes formas climáticas, né, do continente. Seguindo aqui o texto.
Então ele diz aqui que o clima ele depende de algumas variantes na Europa. Que variantes são essas? Situação geográfica, né, no que toca à latitude. Quanto maior a latitude, o clima mais frio, tá? Influências marítimas, né, as massas marítimas, né, as correntes marítimas que influenciam o continente. A posição do relevo, obviamente, quanto maior a altitude, a gente tem áreas de menor temperatura, e a corrente do Golfo no norte da Europa, que influencia muito também, uma corrente fria, né, que influencia muito ali também a temperatura do continente. Aqui um exemplo dos climas europeus. Com estações bastante bem definidas, diferente, por exemplo, do clima tropical e do clima equatorial, de que você consegue ver basicamente duas temperaturas. Tá? Nessas áreas, principalmente clima temperado, você consegue ter muito nitidamente as quatro temperaturas, né? As quatro estações do ano bem definidas. Aqui ele coloca para a gente a localização e os tipos climáticos. Verifiquem aí. Mais próximo ao Mediterrâneo, temperaturas um pouco mais elevadas, e quanto maior a latitude, né, temperaturas mais frias, tá? Então, encontramos três tipos de clima na Europa: o marítimo, oceânico, o continental e o mediterrâneo. Também encontramos algumas subclimas, né? Devido à altitude, o clima frio de montanha e também o clima subpolar. Bom, acho que deu para contribuir bastante. Deu para a gente ver a grande variedade, né, de biomas do continente europeu, bem como a sua grande variedade climática, né, de climas temperados a frios ou polares, né, que corresponde à característica, né, daquele continente. Ok? Até a próxima, galera, e um abraço.